Bem-vindos a mais um Cabine Literária. A resenha de hoje é Kaori e o Samurai Sem Braço. Está aqui. Eu não quis fazer aquela piadinha de colocar o braço pra dentro, eu achei meio de mau gosto, né? Eu não tô aqui pra fazer cosplay. Vamos falar de livro logo depois da vinheta. Kaori, o Samurai Sem Braço, faz parte da história de Kaori, que muitas pessoas já conhecem, outras não, de Kaori 1 e Kaori 2. São esses livros aqui, que já foram resenhados aqui no Cabine Literária, para quem quiser conferir. É muito simples, esse aqui de capa preta é o 1, esse aqui é o 2, capa vermelha. Super lindo. De acordo com a autora, Julia Moon, a história de Kaori, o Samurai Sem Braço, é uma espécie de spin-off desse livro aqui, volume 2, que o inimigo é o mesmo. Na verdade, se trata de contar a história de como Kaori chegou a conhecer o inimigo aqui do 2. Também trata de alguns personagens que nós conhecemos aqui no 2, um em especial. Então é bem interessante, principalmente para quem já acompanha a série. E até por isso a autora deixa bem claro, ela frisa, que esse não se trata de Kaori 3. Tá até escrito aqui em cima, uma aventura de Kaori. Tá bom, mas o que é que acontece então nessa tal aventura? Na linha de tempo principal, o que tá acontecendo aqui é que o Takezo, aquele samurai vampírico que todos conhecem e amam, tomou uma péssima decisão baseada em uma catástrofe que está acontecendo no momento, etc. E a Kaori resolve contar uma história para ele, para ver se o convence de não fazer uma besteira tão grande, ver se o convence do contrário. E ao contrário dos outros dois livros de Kaori, que ficam o tempo todo indo presente, passado, esse aqui vai se concentrar no passado, vai se concentrar no Japão feudal. Inclusive, eu sempre falei como é mágico acompanhar o Japão feudal com a Julia Moon, que ela traz muitas curiosidades, traz muitas informações interessantíssimas a respeito da história do Japão, dos costumes dos japoneses daquela época. Talvez eu tenha sentido falta um pouco desse vai e vem, que a gente está acostumado já dos outros livros, mas isso serve para frisar mais uma vez que esse não é Kaori 3. Mas vamos lá, o que acontece nessa história da Kaori no Japão feudal? A história começa em 1782, em Odawara, e lá acontece um terremoto. Kaori não tinha nem um pouquinho do glamour que ela tem hoje em dia, apesar de ter todo aquele charme natural e sensualidade. Ela não se vestia tão bem, ela não se preocupava tanto em enlaçar as pessoas como ela é hoje. E o que acontece é que ela estava lá escondida, é pega de surpresa nesse terremoto, passa por grandes apuros, mas por conta desse apuro que ela passa, é que ela vai conhecer um de seus aliados, que inclusive aparece lá em Kaori 2 também. Não vou dizer aqui qual para não dar spoiler para vocês, mas é uma história super interessante e a partir disso ela cria um laço, tanto com esse personagem que já apareceu em Kaori 2, como com o próprio Samurai Sem Braço, óbvio, né, a capa do livro. E o que acontece é que eles vão partir numa aventura. E essa aventura de Kaori se dá porque o Samurai Sem Braço precisa da ajuda de Kaori para encontrar aquele tal vilão que aparece no Kaori 2. Também não vou falar aqui para não dar spoiler para vocês, caso vocês não tenham lido ainda Kaori 2. Mas é um vilão muito maligno, ele existe desde aquela época, muito misterioso. Então o Samurai Sem Braço pede a Kaori para que os acompanhe por conta de uma dívida que ela tem com eles, uma dívida de vida ou de morte, vai saber, vai entender. Pergunta, é um livro que vai fazer você ingressar no universo de Kaori? Eu não li o 1, não li o 2, vou partir direto para esse? Não recomendo. Kaori 1, Perfume de Vampira, continua sendo mais indicado para você adentrar nesse universo fantástico. No entanto, não dá para negar que houve uma evolução da autora em alguns aspectos daqueles livros para esse novo. O narrador aqui, por exemplo, tá mais divertido que nunca, provocando o tempo todo, muito interessante. Também acho que Julia Moon finalmente acertou o ponto de equilíbrio para tratar de diversidade sem a necessidade de levantar bandeiras, mas também sem ofender ninguém, que é maravilhoso. Talvez fique devendo um pouco se a gente for comparar, por exemplo, com o Kaori 2, mas vamos lá, gente, não é Kaori 3, ele vale muito bem como ponto de apoio entre o 2 e o 3, que ainda há de vir.
Uma curiosidade sobre esse livro é que todos os desenhos são da própria autora, Julia Moon. Eu achei eles todos muito bem trabalhados, muito inspirados, são um diferencial. A revisão da editora, Giz Editorial, impecável como sempre, e ela deixou tudo muito bem estruturado, com sumário, com notas de rodapé para explicar alguns termos japoneses e muito mais. Contudo, essa nova aventura de Kaori leva 3 troninhos! E que venha logo o Kaori 3, que eu tô ansioso! Obrigado por acompanhar até aqui. Clique em gostei, favorite o vídeo e se inscreva no canal! E até a próxima!